Êxodo capítulo 12, irmãos. Êxodo capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 10. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar o cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Amém. Senhor, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, que nada que nós fizemos, Senhor, pode nos cobrir, pode lidar com a nossa vergonha, lidar com a nossa culpa. Senhor, mas o Senhor fez algo por nós. Deus, o Senhor nos vestiu, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu acesso e entrada diante do Pai. Senhor, bendito é o Senhor. Nos achegamos aqui essa manhã, Senhor, confiados naquilo que o Senhor fez por nós, confiados na Tua obra, confiados no amor do Senhor, confiados em Tua bondade, na Tua rica bondade para conosco, Senhor. Senhor, bendito é o santo nome do Senhor. É esse amor, Senhor, que tem ganhado o nosso coração, que desperta, Senhor, o nosso coração a dizer: vem, ó amado meu, face a face, queremos ver o Senhor. Senhor, o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é totalmente digno, Senhor. O Senhor é digno desse tempo, o Senhor é digno desses louvores, o Senhor é digno dessa reunião, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. Senhor, e mais uma vez, Senhor, nós rogamos ao Senhor: abre a Tua palavra a nós, Senhor. Abre, Senhor, a Tua palavra ao Teu povo, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a reter a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração acolhedor à Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se conosco aqui nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, semana passada eu comecei com os irmãos tratar do ponto mais específico da segunda sessão de Êxodo, que é a Páscoa, de uma referência objetiva ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos redimir, para cumprir a justiça de Deus. E semana passada nós falamos sobre a necessidade daquele sacrifício, né? Como eu compartilhei com os irmãos, antes de nós voltarmos, tá, para os evangelhos, tratar da prisão, do julgamento, da crucificação do Senhor, da sua morte, né? Antes de nós voltarmos para lá, é necessário nós tratarmos algumas questões que fundamentam de uma forma clara o porquê do sacrifício de Cristo, o porquê daquela obra que foi realizada ali na cruz do Calvário. Disso depende, irmãos, totalmente a nossa compreensão da salvação. Disso depende totalmente, irmãos, da compreensão de como nós somos aceitos por Deus. E isso abre os nossos olhos para ver o que de fato é a obra de Deus e o que não é a obra de Deus. Semana passada nós falamos sobre a necessidade daquele sacrifício. E por que aquela necessidade? Porque o homem, ao entrar no pecado, ao se desalienar de Deus, nada do que ele fez, e a gente vê essa referência quando Adão ele tomou folhas de figueira e
coseu aquelas folhas e fez uma veste para si. Que aquela veste não lhe dava condição de estar diante do Senhor. Porque quando o Senhor ele vem andar no jardim, o homem mesmo com aquela roupa que ele fez aquelas folhas, ele se escondeu. Então, a sua obra não resolvia a sua questão para com Deus. Então, Deus ali naquele dia, irmãos, ele manifestou, no dia que o homem caiu, Deus manifestou duas ações em um ato só. Deus ele manifestou a sua ira, tratando com o erro, tratando com o pecado, mas Deus manifestou o seu amor também, cobrindo o homem, fazendo vestes para aquele homem e cobrindo aquele homem. Isso, irmãos, é uma tipologia daquilo que nós vamos ver de uma forma totalmente clara ali na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é expresso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus está plenamente expresso ali em João 3,16. Mas fala aqui, por isso ele deu o seu Filho unigênito. E o seu Filho foi dado para morrer ali na cruz do Calvário. A ira de Deus também está naquele versículo. Porque a cruz, irmãos, ele é um ato somente, onde ira e amor de Deus, elas são manifestas plenamente. Deus, ele julgou o pecado. Deus, ele não abriu mão da sua justiça, porque Deus trata com o pecado, irmãos, de uma forma adequada. Às vezes nós queremos tratar com o pecado de uma forma inadequada, deixando determinadas coisas jogadas debaixo do tapete, levando algumas coisas, achando que pode acontecer, podemos conduzir as coisas dessa forma. Irmãos, Deus não, Deus é santo. Nele não há impureza alguma. O Senhor, irmãos, ele não lida com o pecado, irmãos, como nós muitas das vezes lidamos. O Senhor, ele é totalmente averso ao pecado. O pecado é totalmente oposto ao Senhor. Então o Senhor, ele lida com a questão do pecado. O Senhor julgou o pecado na pessoa do seu Filho. Havia uma sentença, irmãos. O salário do pecado é a morte, mas há o amor também, porque o Deus, ele também é amor. Então ele não poderia manifestar, irmãos, a sua ira separada do seu amor, porque é o mesmo Deus. Então ele manifestou, irmãos, o seu ato de ira, ele também manifestou o seu amor. Então aquele julgamento recaiu sobre um substituto. E esse substituto nós sabemos que é o nosso Senhor. Então a cruz, irmãos, é a maior expressão do juízo de Deus, da ira de Deus, mas a cruz, ao mesmo ponto também, ela é a maior expressão do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Esses dois atos se unem ali na cruz plenamente. Então essa necessidade, irmãos, era absoluta. Nós carecíamos de que alguém intervisse na nossa história, e Deus, ele interviu na nossa história. Então eu quero continuar hoje com os irmãos. Semana passada eu falei algumas frases dando ênfase, irmãos, na questão do pecado, como o Senhor, ele é totalmente oposto ao pecado. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa questão. Sabemos de uma necessidade absoluta que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, o seu sacrifício expiatório. E às vezes nós não temos muita consciência a respeito dessa questão do pecado. Então, até para a gente avançar no futuro, irmãos, eu quero trazer esse tempo com os irmãos em relação a essa questão do pecado. Às vezes peço paciência para os irmãos, que talvez em algumas mensagens a gente vai ter que estudar algumas coisas de uma forma um pouco mais teológica, mas precisamos estar fundamentados, irmãos, na obra do Senhor, para que a gente não tenha uma visão embaçada das coisas, mas a gente tenha uma visão clara das coisas. Então, como já foi falado semana passada, irmãos, o pecado, ele é totalmente oposto ao Senhor. Deus é santo, mas o pecado, irmãos, ele é sujo, o pecado, ele é impuro. Então o pecado, irmãos, ele é uma total oposição à santidade de Deus. Ele é uma total oposição ao caráter de Deus. E o pecado afetou a humanidade de tal forma, irmãos, de tal maneira, que tudo que a humanidade edificou
no pecado, irmãos, ela está em oposição a Deus. A gente põe sobre a questão de que o mundo é inimigo de Deus. O mundo é todo um sistema de edificação, irmãos, que está debaixo do governo de Satanás e que é regido, irmãos, pelo pecado. E o mundo, ele está oposto a Deus, e Deus vai chegar a um ponto de dizer que o mundo é inimigo. E que se alguém amar o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então tudo que é edificação do homem, irmãos, no pecado, irmãos, ele está em oposição a Deus. Porque o homem, irmãos, ele caiu daquela justiça na qual Deus o criou. O homem caiu daquela retidão no qual ele foi criado. E ao cair dessa justiça, dessa retidão, irmãos, dessa pureza que era correspondente a Deus, ele se torna opositor a Deus. E nesse ponto de oposição a Deus, o que ele edifica, irmãos, está contrário à vontade de Deus. Não. É muito ruim, irmãos, nós estarmos no nosso tempo achando que determinado segmento político vai resolver alguma questão nas nossas vidas, ou que vai refletir qualquer questão dos céus. Irmãos, seja direita ou esquerda, está debaixo do pecado e não resolverá nada para nós, porque o reino que nós aguardamos não é desse mundo. Qualquer coisa edificada fora de Cristo, irmãos, para nada serve para nós. A nossa esperança não está nessas coisas. Não. E por que nós falamos sobre isso? Porque o pecado, ele sempre trará oposição ao caráter e à santidade de Deus. Então, um homem perdido nessa condição, um homem oposto a Deus, então a Bíblia define esse homem como um homem do pecado, como um homem pecador. Não. Mas em si, o que é o pecado à luz das Escrituras? E como a Bíblia define a questão do pecado? Como a Bíblia ela descreve ações, condutas, fatos que são contrários a Deus, e assim nos dá a entender o que é a questão do pecado. Como a Bíblia fala a respeito disso? Uma definição assim, mais objetiva a respeito do que é o pecado, irmãos, da palavra grega amateu e da palavra hebraica ratá, ela nos dá um sentido de errar o alvo. Seria uma explicação mais objetiva, vamos colocar assim, uma tradução mais objetiva, né? Seria errar o alvo, desviar-se da rota correta. E se nós olharmos para a questão de Adão, que nós falamos semana passada, Adão errou o alvo. O alvo era a árvore da vida. Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O alvo era estar unido com Deus eternamente. Adão escolheu, irmão, se rebelar contra Deus. Adão escolheu um outro caminho. Adão escolheu criar o seu próprio caminho, ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Adão, ele errou o alvo. Adão se desviou-se, né, da rota certa. Mas também há alguns outros sentidos que a palavra vai nos colocar com respeito à questão do pecado, né? Algumas outras ideias que nos dá com respeito ao pecado, né? O pecado também significa ausência de integridade, ausência de inteireza, né? Ausência de autenticidade, né? Carência de retidão. O homem no pecado, ele já não é mais autêntico diante daquilo que Deus o criou para ser. O propósito de Deus criado para o homem é belo, Deus o criou reto, mas o homem agora se desviou nos seus caminhos. Então o homem se encontra nessa ausência, nessa carência de retidão. Ele abandonou o caminho designado para ele. Mas há outros sentidos também que a palavra nos coloca com respeito à questão do pecado. Que o pecado também, irmãos, ele significa revolta, significa rebelião. E quando nós falamos sobre isso, irmãos, a gente vai voltar para aquilo que é mais antigo que nós podemos falar e da onde realmente se origina a questão do pecado. Um dia, irmãos, no reino celeste, um ser celestial, ele quis subir aos céus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, se assentar no trono, acima das nuvens, irmãos. E ele levantou uma rebelião, onde arrastou uma terça parte
dos anjos. Então, pecado também, irmãos, é rebelião, é uma revolta, é uma recusa a se submeter à autoridade, significa a transgressão da lei. Se nós lembrarmos de 1 João capítulo 3, a palavra define para nós de uma forma muito objetiva: o pecado é a transgressão da lei. É uma forma muito explícita, 1 João capítulo 3, versículo 4. É uma quebra deliberada da aliança. Quando há uma quebra consciente de uma aliança estabelecida por Deus, irmãos, isso é o ápice da expressão daquilo que é o pecado. Isso é o ápice de errar o alvo. Isso é o ápice de desviar-se da rota adequada, da rota correta. Mas a Bíblia também, irmãos, nos traz algumas outras explicações. E uma outra explicação que a Bíblia nos traz a respeito do pecado também envolve uma palavra que chama-se culpa. O homem no pecado, irmãos, ele é culpado. E isso é bem visível no capítulo 3 de Gênesis. E nós temos uns outros significados também com respeito ao pecado, que a Bíblia os escreve assim. Principalmente no Antigo Testamento, isso é descrito em relação à nação de Israel várias vezes, que é infidelidade, que é igual à traição. A nação de Israel passava era, entrava era e se envolvia com outros deuses. E entramos no tempo do Novo Testamento, irmãos, e passa era e entra era, ainda o povo de Deus se envolve com outros deuses. Servem ao seu próprio eu, servem a dinheiro, servem a imoralidade, servem a inúmeras coisas que são opostas a Deus. E a Bíblia vai descrever dessa infidelidade, dessa traição, como uma questão do pecado. Outro ponto para expressar a ideia de pecado à luz das Escrituras, irmãos, é a questão da vaidade, da presunção, da futilidade. E tem um ponto que é um ponto sujo em relação à descrição do pecado. O pecado também significa perversão ou distorção da natureza. A gente vê isso no capítulo 1 de Romanos, quando nós vamos perceber que o homem, ele perverteu todas as coisas. Ele pegou o Deus eterno, santo, invisível, e colocou em figuras de animais, de coisas criadas. Os homens inverteram questões com respeito à sua própria natureza. Então é essa perversão, essa distorção da natureza. E tudo isso, irmãos, que a Bíblia vai nos trazer como ideia quando diz respeito ao pecado, é para mostrar para nós, irmãos, que biblicamente o pecado, ele tem um caráter absoluto. E isso, irmãos, nós devemos gravar sempre no nosso coração. O pecado tem um caráter absoluto. O pecado não é mais ou menos algo. O pecado não é mais ou menos certo ou errado. O pecado não é mais ou menos aceitável ou não aceitável. O pecado, ele tem um caráter absoluto. Absoluto. E a Bíblia sempre vai escrever assim. Então, sempre o pecado é tido, irmãos, como uma rebelião, como uma infidelidade. Deus não descreve como mais ou menos. O pecado sempre é descrito como sujo, como vaidoso, como presunçoso, como uma perversão. A Bíblia sempre descreve dessa forma. E a Bíblia sempre separa, irmãos, o pecado da santidade. A Bíblia sempre separa a luz das trevas. A Bíblia sempre separa preto do branco. Na Bíblia não tem cinza, irmãos. Nós queremos juntar um pouco de preto, um pouco de branco, misturar e fazer o cinza. Mas Deus nunca trata assim, irmãos. Mas isso aqui não tem nada a ver. E nós estamos numa geração, irmãos, que parece que tudo não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Não. Nós devemos muito aos pés do Senhor, irmãos, mas muito aos pés do Senhor. Para Deus, irmãos, ou é santo ou é impuro. E o Senhor condena o seu povo porque o seu povo não estava sabendo, irmãos, distinguir daquilo que era santo, daquilo que era profano. O seu povo chegou a um momento que não conseguia discernir das duas coisas. Irmãos, temos muito que ir aos pés do Senhor.
Deus, ele não mistura as coisas, irmãos. De forma nenhuma Deus mistura as coisas. Por isso, irmãos, nós nunca podemos achar que vai haver algum tipo de mistura em nós e que é aceitável. Está tudo bem, não tem nada a ver. Não, irmãos. Ou é puro ou é imundo. Não. Ou é santo, irmãos, ou está sujo. Não há união entre as duas coisas opostas. E outro ponto muito importante de nós considerarmos a respeito da questão do pecado, irmãos. Porque o pecado sempre, irmãos, toca em relação à nossa relação com Deus. Para os homens, várias coisas são aceitáveis. Na esfera humana, então, irmãos, ela só é um reflexo daquilo que de fato está governando o homem em relação ao pecado. Para a humanidade, muita coisa é aceitável. A humanidade, ela tem uma mistura, ela tem uma coisa meio cinza. Algumas coisas rejeitam, muita coisa aceita. Mas quando falamos biblicamente sobre a questão do pecado, irmãos, trata diretamente da nossa relação com Deus. E é isso que a Bíblia vai definir, né? Então sempre vai tocar isso, nossa relação em relação a Deus, a sua vontade, a sua autoridade, a sua santidade. O pecado sempre é essa oposição, né? Então vai tratar em relação à nossa relação com Deus, mas mostrando de uma relação errada que o homem tem para com Deus. O homem no pecado, irmãos, ele está numa relação errada para com Deus, né? Ele está numa relação oposta a Deus, ele está numa relação rebelde contra Deus no pecado, né? Então o pecado, ele quer dizer sobre isso, que o homem, irmãos, ele se tornou tão oposto a Deus, por não amar a Deus, por não querer submeter-se a Deus, por não querer dar glória a Deus, por não querer honrar a Deus. Então o homem, ele se encontra nessa condição. Eu não quero amar a Deus, eu não quero me submeter a Deus, eu não quero estar alinhado com Deus, eu não quero a glória de Deus, então eu quero um outro alvo, eu quero uma outra rota, um outro caminho, eu me revolto contra aquilo que Deus propõe, eu quero caminhar em outros passos. Só que nesses outros passos eu perverto todas as coisas. E assim, irmão, se encontra o homem em relação ao pecado, né? E outro ponto muito importante de nós sempre termos em mente quando nós falamos da questão do pecado, irmãos, que o pecado não é algo simples em nós. Isso nós temos que gravar nos nossos corações. O pecado não é algo simples em nós. Não é algo superficial em nós. Não é algo que tipo assim, tudo bem, isso aqui depois eu resolvo. Irmãos, determinadas coisas, irmãos, a gente deve cortar pela raiz. A gente não vai conduzindo. Não, eu vejo só isso aqui de vez em quando. Irmão, isso vai te matar. Eu gasto tempo com isso aqui de vez em quando. Irmão, isso vai te matar. O pecado não é algo simples em nós, irmãos. Pelo contrário, o pecado, irmãos, ele está completamente entranhado, irmãos, no nosso ser. Ele está completamente enraizado no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. O pecado, irmãos, ele chega a esse ponto de se apoderar de nós, de tal forma, ele está em toda a nossa personalidade, expresso em toda a nossa personalidade. E tudo isso, irmãos, nos mostra porque de uma forma tão séria Deus tratou com a questão do pecado. Por que Deus de fato ele manifestou a sua ira e tratou com a questão do pecado? Porque o dano que o pecado traz, irmãos, ele é terrível. E a Bíblia também vai nos escrever, irmãos, determinadas questões que o pecado vai trazer para dentro da alma do homem, e como essas questões vão danificar esse homem, como essas questões vão danificar o ser desse homem. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos perceber que é visível que o pecado produziu no homem, irmãos, chama-se culpa. A Bíblia vai nos colocar, irmãos, em Gênesis capítulo 3, nós lemos isso semana passada.
Gênesis capítulo 3, só do versículo 7 ao 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha como que a Bíblia vai descrever a questão do pecado. O homem tentando fazer algo, tentando se encobrir ali. Por que Adão, irmãos, ele fez aquela veste ali de folha de figueira para ele? Porque ele se sentia culpado. A culpa estava na alma de Adão. Eu fiz uma coisa errada, deixa eu tentar resolver esse negócio aqui, porque eu errei. Mas vem o Senhor, eles ouviram a voz do Senhor. E a Bíblia vai nos falar que eles tiveram uma atitude, eles se esconderam entre as árvores do jardim. E por que eles se esconderam, irmãos? Se eles não fossem culpados, não tinha necessidade de esconder. A Bíblia não relata eles se escondendo antes. Eles se esconderam porque a culpa estava lá. E o Senhor pergunta onde que eles estavam. E eles falam: eu ouvi a tua voz e porque eu tive medo. O medo, irmãos, era um testemunho da culpa. O medo de estar diante de Deus. Por quê? Porque há sentimento de culpa. Então ele vai falar: e eu me escondi. Como a culpa, irmãos, leva os seres humanos a fazerem coisas. Quantos seres humanos, porque tem sempre aquele sentimento de culpa no interior, eles não querem fazer alguma coisa para ser aceito. Não. Quantos seres humanos não fazem algumas boas obras para serem reconhecidos, serem aceitos, serem vistos? E alguns pela questão da culpa fazem boas obras, mas alguns pela questão da culpa, irmão, se trancam, se fecham, se deprimem. Alguns pela culpa, irmãos, às vezes têm desejo de suicídio. Às vezes a gente não sabe por que determinadas pessoas chegaram a determinado ponto. Às vezes, irmãos, essas coisas são o reflexo de como o pecado afeta a alma do homem. E às vezes a gente quer achar muita explicação, mas o homem se esconde. Isso não é bíblico, tá, irmãos? Isso é uma tradição, dentro da tradição judaica. Fala que quando Adão ele foi colocado para fora do jardim, fala que Adão viveu praticamente quase a sua vida inteira dentro de cavernas. Porque fala que ele tinha, toda vez que ele saía para fora e olhava para o sol, ele lembrava do Senhor, e esse sentimento de culpa, de tristeza, de angústia sobrevinha ao seu coração. Então algumas gerações elas viveram mais escondidas. Isso é tradição, né? Nós não estamos tomando como fundamento, tá, irmãos? Mas não mostra como a questão da culpa, irmãos, ela afeta a humanidade. Como a questão da culpa, irmãos, afeta o homem. E principalmente, irmãos, a culpa afeta o senso do homem ser aceito por Deus. A culpa afeta essa aceitação que o homem deve ter no seu interior em relação a ele ser aceito por Deus. E quantos filhos de Deus, irmãos, já tendo uma caminhada, já tendo anos de vida cristã, ainda, irmãos, têm uma dificuldade de compreender que eles são aceitos por Deus, não por si, mas por aquilo que Deus fez. Quantos filhos de Deus têm dificuldade de crer naquilo que Deus declarou, naquilo que Deus julgou na pessoa do seu filho? Porque a culpa não sai das suas mentes. A culpa começa a impregnar no seu coração. E essas coisas, irmãos, traz essa falta de segurança. E às vezes alguns cristãos fazem algumas coisas porque veem as suas culpas, veem os seus erros. Irmãos que estão presos em coisas que fizeram há 10, 20, 30 anos atrás, aquilo ali ainda parece que são fantasmas que ficam assombrando a sua mente. Irmãos, devemos perceber essas coisas. Essas coisas estão ainda na esfera do pecado.
Mas o Senhor, irmãos, nos transportou para um outro reino. Nós precisamos enxergar a liberdade que há em Cristo, irmãos. Todas as vezes que nós colocamos as nossas mentes nos nossos erros, irmãos, o sentimento de culpa voltará ao nosso coração. E às vezes a gente vai querer fazer alguma coisa para querer ser aceito. Aí nós vemos às vezes alguns cristãos, por causa do sentimento da culpa, eles querem empolgar e fazer: não, agora eu vou ser assim, agora eu vou nas reuniões, agora eu vou estar firme, agora eu vou estudar a palavra, agora eu vou orar, eu vou jejumar. Aí passa 1 mês, 2 meses, já não tem força mais para aquilo. Irmãos, não é nenhuma atitude nossa que vai resolver a questão da culpa, mas é permitirmos o Espírito Santo gravar uma verdade. Deus julgou o pecado na pessoa do seu Filho. Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Senhor. O pecado tenta nos enganar com essas coisas. O pecado tenta nos iludir com essas coisas. Não. E por isso, irmãos, que a expiação ela trata diretamente com a questão da culpa. Porque naquele dia da expiação, irmãos, Deus, irmãos, fazia um sacrifício expiatório ali. Mas Deus naquele dia também perdoava o seu povo. Deus desviava a ira que deveria recair sobre o seu povo para aquele substituto. Irmãos, devemos ter clareza: o Senhor desviou a ira que cairia sobre nós, e essa ira recaiu sobre o nosso Senhor. Então houve um sacrifício expiatório. A expiação ela é uma declaração de que Deus nos perdoou, de que essa culpa não pode mais estar rondando os nossos corações, reinando sobre a nossa mente, né? Irmãos, não haverá liberdade na vida de um filho de Deus se ele não ganhar da parte de Deus, irmãos, que Cristo cumpriu por ele todas as coisas para ele ser aceito por Deus. Aonde houver culpa na mente de um filho de Deus, não haverá liberdade. Não. Então o pecado, irmãos, ele afetou a humanidade nessas questões da culpa. A Bíblia nos fala em Romanos que por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, irmãos, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim era essa condição humana. Não. Então todos, irmãos, nessa esfera da morte, eles vão caminhar com esse sentimento de culpa. E não adianta nós olharmos para a humanidade, irmão, e achar que vai ter alguma coisa mais ou menos boa, vai ter alguns mais ou menos bons, irmãos, porque não vai. Salmo 58, nós temos uma expressão muito clara. Salmo 58, versículo 3. Ele vai nos falar o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Irmãos, aqui é o homem sem Deus. Por que a Bíblia, irmãos, ela sempre coloca as coisas muito bem separadas? Ou é santo, ou é impuro, ou é luz, ou é trevas. Irmãos, essa natureza humana, irmãos, a Bíblia vai colocar: olha, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. A gente pensa: não, mas o pecado vai manifestar na pessoa no que ela chega em certa fase. Irmãos, um bebê pequeno, irmãos, às vezes está ali com sua mãe, se a sua mãe está com ele no colo, ele para de chorar, põe ele na cama e ele chora. De onde que vem isso? Você vê uma criança de 2, 3 anos, seu coleguinha faz alguma coisa, ela vai lá dar um tapa no seu coleguinha. Irmãos, ninguém precisa nos ensinar a errar. Naturalmente nós vamos errando. E
isso, irmãos, é aquilo que o pecado ele vai fazendo conosco. Mas glórias a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque um dia, irmãos, na cruz do Calvário, irmãos, nós vamos ver o Senhor ali dando aquele testemunho, aquele brado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele brado, irmãos, não diz respeito à pessoa do Senhor. O Senhor sempre esteve com seu Pai. Os céus sempre estiveram abertos ao Senhor Jesus, sempre estiveram abertos ao Senhor. Quando o Senhor fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando com respeito, irmãos, a Ele como substituto, tomando o nosso lugar. Aquele brado é nosso. Nós que estávamos desalienados de Deus, nós que estávamos desamparados de Deus, nós que estávamos culpados perante a Deus, nós que nos achávamos nessa condição de total oposição ao caráter e à santidade de Deus, aquele brado não diz respeito ao Senhor, diz respeito a nós, da nossa desalienação em relação ao Senhor. Não. Então, nós vamos ver essas questões muito claras quando o Senhor ele toma o nosso lugar, quando Ele assume, irmão, aquilo que nós éramos culpados, e Ele trata com isso lá na cruz do Calvário, para que nós hoje, irmãos, pudéssemos ter confiança para entrar, o que o autor de Hebreus vai nos falar para nós. Então nós não buscamos, irmãos, nenhuma forma, irmãos, humana de lidar com a culpa. A nossa forma de lidar com a culpa, irmãos, é olhando para Cristo, olhando para a verdade de Cristo e acolhendo essa verdade no nosso coração. Então, assim que nós lidamos com a culpa. Existe um segundo ponto também, irmãos, que as Escrituras nos trazem, de algo que o pecado ele afetou no homem. Está em Romanos capítulo 6. Romanos 6:6. A gente vai ler o versículo 14 também. Falar: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, desempregado, e não sirvamos o pecado como escravos. Eu queria dar ênfase nessa última frase: e não sirvamos o pecado como escravo. O versículo 14 vai nos colocar: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Irmãos, a Bíblia vai nos colocar que o pecado também, ele gerou no homem escravidão. O pecado se assenhorou do homem. O pecado tornou o homem escravo. E isso aqui é um outro ponto, irmãos, terrível de nós olharmos. Adão, irmãos, foi criado para dominar. Deus, quando criou o homem e a mulher, falou a eles: tenha domínio. Mas agora você vê o pecado dominando esse homem. Um homem criado para ser uma expressão do reino de Deus, o homem agora ele é escravo. Olha o quão oposto se torna isso aqui. Mas fala, irmãos, aqui o texto, irmãos, que o pecado ele é como um senhor que quer nos dominar, servir o pecado como escravos. Irmãos, o homem no pecado, ele não tem uma outra figura para ele a não ser escravo. Ele é escravo do pecado. Ele manifesta as vontades do pecado. Ele manifesta os desígnios do pecado, dessa natureza perversa. Assim se torna a questão do homem, irmãos, no pecado. Ele é um escravo. Não. Romanos 7:24, a gente tem um grito dessa escravidão, quando ele vai falar para nós: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, aqui é um homem dando um grito, dizendo: olha, eu estou escravo disso aqui, eu não consigo sair disso. Mas glória a Deus, porque não para no Romanos 7:24, mas nós temos o 25, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos Romanos 8: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos uma nova realidade de vida que foi nos dada em Cristo Jesus. O Senhor na cruz do Calvário, irmãos, Ele tratou com a nossa questão da culpa. E hoje nós podemos falar Senhor Jesus, irmãos,
porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos servos da justiça. A nossa posição hoje, irmãos, não é mais de escravidão como escravos do pecado, mas agora somos servos do Senhor. Há uma obra feita por nós, e o Senhor em nós, Ele é tão precioso, irmãos, porque é Ele quem efetua tanto o querer como o realizar. Nós devemos ter uma consciência, irmãos, que existe uma nova vida dentro de nós, irmãos, que essa vida, esse coração que foi dado para nós, Ele foi dado para que nós pudéssemos buscar o Senhor. O velho Adão não quer buscar o Senhor porque ele está em rebelião, mas, irmãos, o Senhor Jesus nunca se rebelou contra o Pai. O Senhor Jesus nunca deixou de querer a face do Pai. Irmãos, é a vida de Cristo que habita em nós. Nós devemos ter clareza da realidade do nosso novo nascimento, irmãos, dessa vida que foi nos dada em Cristo. Há um terceiro ponto, irmãos, que também a Bíblia vai nos escrever a respeito da questão do que o pecado ele afeta nas nossas vidas. Nós falamos primeiramente sobre a questão da culpa, a culpa que foi trazida em relação à nossa alma, esse sentimento de separação, o sentimento que se deve algo, o sentimento que fizemos algo errado, que não estamos de nenhum modo agradável a Deus. Então a culpa é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da escravidão. Nos vemos sob o domínio do pecado, a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, terrivelmente aguçada pelo pecado, terrivelmente escravizada pelo pecado. Mas há um terceiro ponto que também é a corrupção. E a corrupção, irmãos, é um terceiro ponto extremamente sério quando diz respeito à questão do pecado em relação às nossas vidas. O pecado, ele corrompeu, ele contaminou como um câncer, irmãos, todo o nosso ser. Por isso que o pecado não é uma questão superficial em nós, não é uma questão simples em nós, porque o pecado nos corrompeu, irmãos. A nossa mente, irmãos, embora a gente saiba muitas coisas corretas, nossa mente ela é corrompida, e uma hora ou outra está pensando naquilo que é inadequado. As nossas emoções, embora sabemos que temos que amar a Deus, amar a sua palavra, amar os seus mandamentos, nossas emoções direto manifestam ira descontrolada, manifestam ódio, raiva, amargura. Às vezes agimos no impulso dessas emoções, falamos coisas que não devemos falar, machucamos. Às vezes agimos como se nossas mãos e a nossa boca tivessem uma faca afiada para ferir. As nossas vontades, os muitos atos que nós temos foram corrompidos. Tudo, o que há em nós foi corrompido. E às vezes a gente não entende, porque às vezes nós temos boas intenções de fazer algo, nós temos boas intenções de servir o Senhor, e parece que a gente não persevera naquilo, porque a nossa vontade foi corrompida. Às vezes a gente não percebe determinadas coisas, mas às vezes fazemos algo para alguém, o marido faz para a mulher para o marido, o irmão na vida da igreja faz aos irmãos. Embora às vezes ele não possa falar nada, mas lá dentro ele está esperando, nossa, alguém fala, nossa, o irmão tal fez isso. Se alguém falar, ele se sente bem. Se alguém não falar, ninguém falou nada. Eu fui lá, eu fiz, eu agi, ninguém falou nada, ninguém vê o que eu faço. Isso, irmãos, é porque a nossa bondade foi corrompida. Às vezes ofertamos na vida de alguém, e se a pessoa sempre não agradecer e falar, olha, o irmão um dia tal fez isso para mim, se a pessoa nunca falar isso, a gente fica naquela questão, mas eu ajudei. Sabe por que às vezes essas coisas passam na nossa mente, irmãos? Porque a nossa generosidade foi corrompida. E o problema, irmãos, a gente às vezes tenta achar problema, porque o outro fez isso, eu ajudei o irmão depois foi lá e fez outra coisa. O problema não é o que o irmão fez depois, o problema é como o pecado consegue nos corromper. Você entende que o que a mão direita faz, a esquerda tem que se
Embora nós entendemos as coisas, irmãos, parece que há algo que guerreia contra a nossa alma, que quer algo diferente. A gente não percebe o quanto isso nos corrompeu. E nós somos corrompidos em várias formas. Nós somos corrompidos na nossa paciência. O lugar que mais mostra que nós somos corrompidos na nossa paciência é o nosso casamento, né? Às vezes a gente somos até misericordiosos e pacientes com os outros fora, e às vezes dentro da nossa realidade mais próxima dentro de casa, a gente é rápido, irmãos, para não esperar, né? Rápido para não esperar. Embora toda a teologia está na nossa cabeça, sabemos que temos que ser. Várias as coisas que afetam, irmãos, os nossos relacionamentos com pessoas, porque nós estamos sendo corrompidos, né? O pecado, ele contagiou, ele contaminou tudo que há dentro de nós. Se nós lembrarmos, irmãos, de uma figura bíblica a respeito do pecado, principalmente no Antigo Testamento, que talvez mais explicita a questão da ideia do pecado, é a lepra. Não. A lepra é um tipo de mostrar a questão do pecado no homem. Manifesto isso lá em Miriam, manifesto em várias passagens à luz das Escrituras. E o pecado, irmãos, como tipologicamente mostrado pela questão da lepra, ele vai nos mostrar que era uma doença sem cura. Naquela época não havia cura para a questão da lepra. Era uma doença que contaminava a pessoa a uma exclusão social. A pessoa tinha que se separar. Se alguém chegasse perto dele e ele começasse a gritar: olha, sou imundo, ele tinha que gritar. Então, isso é o que o pecado ele gerou em nós, uma alienação em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, né? E a lepra, irmãos, não era uma doença que paralisava. A lepra é uma doença que ela ia aumentando, ela ia se espalhando. Em outras palavras, ela ia corrompendo. E ela não parava de corromper, até desfigurar plenamente a pessoa. E não é assim que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado vem nos contaminando, nos corrompendo. Por isso que Deus, irmãos, não pode tratar com o pecado assim: tudo bem, não, isso aqui é aceitável. Irmãos, o pecado nos corrompe. E o pecado, ele é progressivo, ele não para de nos corromper. Por isso não pense: olha, não, mas só isso aqui não tem nada a ver. Uma pequena manchinha, irmãos, é o único ponto necessário para que essa corrupção, irmãos, ela se espalhe. Para que essa corrupção, irmãos, ela possa progressivamente destruir. Para que ela possa tirar a sensibilidade. Às vezes a gente vai estar falando: não, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas aquela manchinha, uma hora se torna uma mancha enorme. E a gente: não, mas isso aqui não tem nada a ver. Vai chegar uma hora que aquilo lá tomou todo o nosso corpo. E nós estaremos: não, isso não tem nada a ver. Porque isso tira a nossa sensibilidade, irmãos. Tira a nossa sensibilidade. Isso afeta, irmãos, tudo que nós vivemos para com Deus. Isso afeta o que nós vivemos para com as pessoas. Quantas crises que nós temos, irmãos, não é porque muitas das vezes nos apegamos à dureza do nosso coração. Quantos conflitos que nós temos, não é porque nós nos apegamos às nossas opiniões, aos nossos conceitos, e firmamos naquilo que é duro e achamos que tem que ser assim, por causa de um coração muitas das vezes vaidoso, um coração muitas das vezes rebelde, que não se submete primeiramente a Deus. Antes de nós termos, irmãos, uma vida adequada com qualquer uma pessoa, irmãos, nós precisamos ter uma vida adequada com Deus. Isso se aplica em tudo, irmãos. No nosso casamento, a gente só pode ter uma vida adequada com o nosso cônjuge, irmãos, se nós tivermos uma vida adequada com Deus. Se não for, irmãos, vai conflitar. Se você não estiver plenamente submisso ao Senhor, irmãos, você sempre vai olhar o outro diante dos seus próprios olhos. E aí nós temos conflitos, irmãos, porque os nossos olhos são corrompidos. Ou a gente olha com a misericórdia extremamente inadequada, a gente aceita tudo, ou a gente olha com a lei
extremamente dura, a gente critica tudo, quer tratar tudo e resolver tudo. Não há equilíbrio entre graça, verdade nas nossas vidas, porque o nosso olhar também ele foi corrompido. E tudo isso, irmãos, vai nos mostrar como de uma forma tão terrível o pecado, irmãos, ele se assenhorou da humanidade. Ele trouxe dano à alma da humanidade, à personalidade dos homens, às emoções, aos pensamentos dos homens, à vontade dos homens. Como isso, irmãos, foi danoso e como isso, irmãos, é totalmente terrível aos olhos de Deus. Deus é santo, os seus olhos não podem contemplar, irmãos, o pecado. Os seus olhos não podem contemplar as trevas. Isso é um fato em Deus. Por isso que o Senhor teve que tratar de uma forma tão veemente a questão do pecado, irmãos. E o Senhor não abriu mão da sua justiça, da sua ira, porque Deus não poderia tolerar o pecado eternamente, porque eternamente o homem estaria sendo corrompido. A visão que nós temos da eternidade, irmãos, são de coisas que não se corrompem mais, porque na eternidade você não tem lá em Apocalipse 21 e 22, você não tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá só está a árvore da vida. O pecado lá não está, irmãos. Não está. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos trazer, irmãos, como que um cordão de prata, de como Deus lida com essa questão do pecado. A gente lembrar, prata na Bíblia diz respeito à questão da redenção, a obra redentora de Cristo, né? Que é feita ali na cruz do Calvário. Cristo como nosso Cordeiro Pascual, entregue por nós ali na cruz do Calvário. Esse cordão de prata, ele começa em Gênesis, ele vai terminar lá em Apocalipse. Em Gênesis nós temos a primeira menção desse cordão de prata no capítulo 3 que nós lemos. Ali nós vamos perceber que o homem pecou, aquilo que o homem fez não resolveu, as folhas que ele cobriu não resolveu, porque o Senhor chegou ali, ele se encontrava nu diante do Senhor, não resolveu. Mas Deus então faz pele de animais, e Deus então veste aquele homem. Mas é interessante notar, irmãos, porque Gênesis capítulo 3 só fala que Deus fez veste de animais. A Bíblia não diz qual animal em Gênesis 3, só fala que foi feito veste de animal. A gente não tem menção qual animal que está ali, mas você avança na Bíblia e vai para Êxodo nós vamos ter que esse animal é um cordeiro. Esse animal não é um rebelde, ele não é um bode, esse animal ele é um cordeiro. E a Bíblia vai nos mostrar ali, irmãos, que aquele que ainda era sombra em Gênesis, ele tomou um pouquinho mais de forma, ele é um cordeiro. E vai nos mostrar também, irmãos, que o sangue era necessário. Então nós vamos ver ali, irmãos, que a figura ela se torna mais clara. O sangue seria derramado, e aquele sangue seria aplicado sobre os umbrais, a verga da porta. Então nós temos uma visão mais clara ali, para que o Senhor, quando ele passasse por ali, ele visse aquele sangue, irmãos, ali por cima daquilo ali, ele não exterminaria o primogênito do seu povo. Mas o cenário lá de Êxodo, irmãos, é um cenário mais claro. Eles estavam ali no Egito, e qual que era a posição que eles estavam? Escravos. Eles estavam ali amedrontados, eles estavam ali aflitos, eles estavam ali passando por todas essas coisas que nós, irmãos, descrevemos que são as realidades que o pecado produz na humanidade. Então eles estavam ali no Egito dessa forma, a realidade sobre o pecado, né? E por que Deus não mandou somente Moisés e foi lá e libertou o povo? Porque Deus teve que esperar até o ponto, irmãos, de julgar a questão, de chegar na 10ª praga. Quando chega o número 10, um tempo se encerra, um tempo se completa, mas Deus sempre manifesta um julgamento. Deus manifesta isso no 10º da genealogia, em Noé. Deus manifesta isso lá em Êxodo. Então o Senhor espera a 10ª praga, irmãos, e o sangue é derramado, porque Deus estava nos mostrando que para tratar com a questão do pecado, irmãos, era necessário sim que a sua ira fosse derramada, que a sua sentença fosse cumprida, mas que o homem de fato fosse liberto da escravidão do pecado, para que pudesse servir a Deus. Deus manda Moisés dizer a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me sirva.
que Deus manda Moisés dizer: diga a Faraó, deixa meu povo ir para que me sirva, porque o povo era escravo de Faraó. Irmãos, uma pessoa que está na escravidão do pecado, ela não tem uma vida de serviço ao Senhor. Por isso que nós, quando éramos separados, irmãos, nós não servíamos o Senhor. Mas glória a Deus, porque agora, irmãos, o Senhor nos aproximou e nós podemos servir o Senhor. E que não haja em nós, irmãos, um domínio ainda que nós damos a vazão de colocar a nossa mente na carne, porque a nossa mente na carne vai dar para a morte, irmãos, e novamente nós vamos nos tornar escravos na nossa prática. Então, a expiação era o único meio para que Deus tratasse. Mas Isaías 53, irmãos, a gente vai perceber esse cordão de prata se tornando mais visível. Em Gênesis nós temos só dizendo que um animal, a pele de um animal cobriu o homem. Não. Em Êxodo nós temos que esse animal é um cordeiro. Só que agora aqui em Isaías capítulo 53, irmãos, ali, como nós podemos dizer, isso aqui é a expiação profetizada, irmãos, a sua forma mais clara no Antigo Testamento. O texto vai nos falar que ele foi, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A Bíblia vai nos deixar claro, irmãos, que esse cordeiro é um homem. Que esse homem é homem de dores e que sabe o que é sofrer. Que esse homem, irmãos, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que as nossas dores ele levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia vai nos deixar de uma forma muito clara, irmãos, que era necessário, irmãos, não um animal, mas era o homem que caiu. Então, como de fato a sentença para o homem, a sentença seria cumprida nesse homem. Mas esse homem, irmãos, esse servo sofredor, irmãos, ele é Deus. Ele é o próprio Deus, irmãos, que veio a nosso favor, que se fez homem, irmãos, e nos redimiu. E nós chegamos no Evangelho, no livro de João, irmãos, aí a figura, ela já desaparece. Porque João, quando ele vê o Senhor, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós não temos mais figura, irmãos. Nós não temos mais sombras. Nós não temos mais nenhum tipo. Mas nós temos plenamente a realidade, irmãos. Que de fato o Senhor Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Deus estava trazendo o seu Cordeiro, irmãos. Mas esse Cordeiro era um homem. Mas a Bíblia também vai nos colocar que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, irmão, que daria um fim à questão do pecado. Ele é aquele que trataria plenamente com a questão do pecado. Irmãos, então isso se torna plenamente aceito, irmãos. Mas glória a Deus, porque a visão que nós temos das Escrituras, irmãos, ela não vai parar ali na cruz do Calvário. Ela não vai parar no Senhor crucificado na cruz do Calvário. Nós vamos lá para Apocalipse, irmãos, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós temos o cântico da redenção. E nesse cântico da redenção, irmãos, a partir do versículo 6, ele vai nos falar: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, ou como que recentemente sido morto. Ele tinha os 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, a visão que nós temos, irmãos, no final da Bíblia, irmãos, é desse cordeiro no trono. Esse cordeiro, irmãos, com seu sangue ele comprou para Deus. Não é por sangue de bodes, de animais, irmãos, que nós fomos redimidos, irmãos, mas é pelo precioso sangue de Cristo. Sangue como de cordeiro, irmãos, sem mácula, sem ruga. E essa é a visão que nós temos, irmãos. A visão que nós temos, irmãos, ela não para no abismo que nós estávamos, mas a visão que nós temos, irmãos, ela avança para a glória, porque o Senhor, por meio do seu sacrifício, nos introduziu na glória, irmãos. O cordeiro está no trono. E quando nós olhamos para todas essas coisas, irmãos, nós olhamos para todo o lado negativo com que o pecado afetou as nossas vidas, mas nós olhamos para toda a glória daquilo que Cristo fez por nós e daquilo que Cristo é por nós, irmãos. Nós não podemos ter um outro sentimento a não ser o que o próprio texto que de Apocalipse vai nos falar: e para o nosso Deus constituir reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões, milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostravam-se e adoravam. Irmãos, que haja em nós, irmãos, adoração, porque o nosso estado, irmãos, era de uma corrupção sem fim. Porque é descrito, irmãos, na realidade dos mundos inferiores, que ali, irmãos, o verme ele nunca dorme, ele nunca para. Uma expressão, irmãos, de como aquilo seria afetado nas nossas vidas eternamente. Mas, irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro hoje está no trono e Ele é Senhor. Ele é Senhor de nossas vidas. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para acharmos misericórdia e ocasião oportuna. Irmãos, tudo está aberto para nós. Já não há mais culpa, já não há mais nenhuma escravidão. Irmãos, a vida que Ele nos deu, irmãos, é uma vida que não se dissolve, ela é uma vida eterna. Irmãos, recebamos as verdades do Senhor de uma forma sólida dos nossos corações. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Graças por tua obra tão perfeita ali na cruz do Calvário, Senhor. Graças, Senhor, porque o Senhor um dia, Senhor, veio a esse mundo, Senhor. O Senhor foi achado, Senhor, em semelhança de homem, Senhor. Senhor, e o Senhor achado em semelhança de homem, o Senhor se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz. Senhor, mas o Senhor hoje está sentado, Senhor, no trono, Senhor. Oh Deus, o Cordeiro está no trono, Senhor. Oh Senhor, e esse Cordeiro nos comprou para si. Esse Cordeiro nos comprou para Deus. Esse Cordeiro nos constituiu o reino de sacerdotes. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque outrora, Senhor, nós éramos escravos, Senhor, do pecado, Senhor, mas nós fomos feitos servos da justiça, Senhor. Senhor, bendito é o santo nome do Senhor. Bendito é o Senhor por sua obra. Bendito é o Senhor por sua verdade, Senhor. Senhor, ganha o nosso coração com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a rejeitar, Senhor, aquilo que está na esfera do pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de querermos, Senhor, viver uma vida associando as coisas pecaminosas aos nossos corações. Ajuda-nos a sermos 100% pelo Senhor, ó Deus. Ganha o coração do teu povo, Senhor. Ganha plenamente a mente, as emoções do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a servir o Senhor, ó Deus. Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus.